pessoal, novamente nós aqui, vocês já devem ter me visto antes, vamos falar sobre cultura organizacional. Quando estamos numa organização, a gente se pergunta, mas será que a minha organização tem uma cultura? O que seria a cultura organizacional? Então, nos próximos slides, vamos apresentar o que é cultura e o principal, qual a importância da cultura, né, no desenvolvimento dela e dos seus colaboradores. Então, nesse slide, a gente já vai conceituando o que se entende por cultura organizacional. É um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização que diferencia das demais. Olha só que interessante. Cultura são valores compartilhados, que estão entre as pessoas, que pensam em conjunto, e o principal, que vai fazer com que diferencie uma organização da outra. Isso significa, de uma certa forma, uma exclusividade. Quer ver como isso? Olha só que interessante aqui. As organizações realmente elas têm uma alma. As organizações realmente elas têm uma personalidade. Nós temos a nossa. A gente acabou de falar na primeira unidade que nós indivíduos portamos uma série de itens, inclusive a nossa personalidade. A organização tem um jeito de ser. A organização tem uma forma de pensar e agir. Então a gente conhece organizações das mais flexíveis, outras das mais tradicionais, outras das mais inovadoras, outras, enfim, conservadoras. Então, elas vão tendo um jeito de funcionamento, uma cultura específica e, principalmente, olha que interessante, as organizações têm sentimentos e caráter únicos que fazem com que ela tenha uma característica de uma estrutura. Gil, pode me explicar um exemplo disso? Vamos lá um pouquinho. Uma organização militar, né? Uma instituição militar. É interessante que isso é muito claro para nós. O mundo civil ou o mundo militar, a gente até identifica entre as nossas relações, olha, eu acredito que essa pessoa seja militar, mas o que é? Eu acredito que realmente é uma organização militar. É toda uma estrutura, é toda uma cultura, é todo um jeito de ser e agir das pessoas, é um jeito também da administração funcionar, da tradição, por exemplo, do mundo militar. Então, é uma especificidade. Vamos falar então de um outro item interessante. Gil, por que a cultura é tão estudada? Por que a cultura é tão discutida? Por que a cultura ela é fundamental? A principal coisa que a gente tem que ter clareza disso é que a cultura tem uma função. A cultura tem realmente uma importância. É ela, gente, que vai distinguir entre uma organização e outra. Ela que vai diferenciar até para aquela pessoa que está buscando um novo emprego, entrar no mercado de trabalho, às vezes ela acaba optando ou buscando algumas organizações que têm uma distinção específica. Vamos supor que você é um profissional e que busca inovação. Provavelmente a cultura é tão forte de determinada organização que você fala, eu gostaria muitíssimo de trabalhar lá, porque ela respira inovação. Quem já ouviu falar da empresa 3M sabe que ela tem uma cultura extremamente forte na inovação. Os profissionais da qual fazem parte vivem e respiram essa identidade. Então, outro item das funções da cultura é uma identidade para os membros da organização, né? É uma distinção. Outra coisa muito interessante, com a cultura a gente tem a palavra comprometimento acima dos meus interesses individuais. Então, voltando a um exemplo desse, por exemplo, a empresa 3M. Realmente, as pessoas da qual fazem parte dela, ela sabe que a identidade dela, a cultura dela é inovadora e, obviamente, que o comprometimento dela vai ser em cima disso, tangenciar em cima disso, administrar em cima disso. Os talentos vão sendo lapidados e explorados na sua criatividade. Outra coisa importante que, com a cultura organizacional, ela vai intensificar o que é esperado das pessoas. Eu não vou
por exemplo, trabalhar numa cultura inovadora se eu não fizer essa colagem, né, do padrão esperado, que eu também conto com colaborador de inovação, ok? Então, é fundamental esses itens. Toda cultura tem uma função de distinguir uma cultura da outra, de valorizar as pessoas em detrimento de uma identidade, né, de estabilizar o que se espera, o que é comportamento apropriado. Né? Ou seja, existe então dentro da cultura uma padronização do que se quer do colaborador. Tá? E isso já acontece, sabe aonde? Que começa as pessoas buscarem essa estabilidade do sistema social? Na seleção. Quando eu seleciono alguém para a minha empresa, eu já estou preocupado, está dentro dos nossos padrões do que a gente espera de um profissional? Está dentro do que a gente espera. A ressocialização é a mesma coisa, você cria, já vai ensinando a cultura, como a gente espera da pessoa. Então isso é fundamental para que as pessoas não tenham essa questão do não comprometimento com os valores maiores, repetindo, os valores maiores da organização, isso que é a cultura. Tá? No próximo slide, nós então, já de uma certa forma já estávamos falando, os elementos da cultura organizacional envolvem isso mesmo que eu acabei de falar. Os valores, ou seja, o que guia dia após dia as pessoas. Os valores da minha empresa é respeito ao ser humano, respeito na criatividade dele, na inovação. Os valores envolvem respeito à questão da diversidade. Qual é o valor, ou quais são os valores de sua organização? Pense bem nisso, né? No que ela acredita, quais são as normas que ela possui. Né? Existe um lance interessante que também são elementos da cultura organizacional. Existem ritos, rituais, cerimônias, né? Existem heróis. Toda organização, eu não mencionei no slide, mas eu gostaria de falar, ela geralmente tem um fundador. O fundador dá o tom inicial de onde tudo começa, onde tudo inicia. É ele que vai fazer com que realmente as pessoas relembrem, mesmo após a morte dele, que valores ele deixou, o legado dele. Então, quando eu falo em cultura, eu estou lembrando uma série de elementos, de valores, de crenças, nas coisas que eu acredito. Então, se a minha empresa valoriza muitos colaboradores, ela vai ter dentro do movimento dela aquela questão do aniversariante, aquela questão de comemoração, aquela questão de confraternização, por exemplo, quando você alcança uma meta, tantas coisas que às vezes há um envolvimento com a família sua, né, em eventos, a questão de repente N coisas que acabam dando claro o que se espera, o que se quer, né? Então, são esses elementos fundamentais. E os heróis também existem para isso. Personifica, né, o valor principal da empresa. É aquela pessoa que, de uma certa forma, em carne e osso, incorpora o que a organização crê e acredita. Se ela, de repente, tem uma pessoa muito fundamental aí que me lembrou agora, Silvio Santos. Silvio Santos realmente, né, dentro da organização, né, da televisão, ele é visto pelos seus funcionários como uma pessoa desejada, querida, comunicadora, e a relação dele, a cultura com a empresa é uma questão muito próxima. Né? Aí os valores de onde ele veio, para onde vão, e incultem nas pessoas da qual trabalham com ele essa questão, né? O vir de baixo, segundo, né, o comentário da vida de Silvio Santos, a questão de começar de baixo para cima, e as pessoas incorporam esses elementos, as pessoas incorporam isso na vivência e na existência de uma organização. Pessoal, preste atenção no próximo vídeo que eu falarei sobre consequências e implicações da cultura organizacional. Vamos lá.